Luísa Maim foi uma mulher negra que participou da revolta dos Malês na Bahia, luta dos escravos muçulmanos pela abolição no século XIX. Inspirada nela, a personagem Kendé narra sua saga entre África e Brasil no livro Um Defeito de Cor, escrito por Ana Maria Gonçalves, que está aqui na estante hoje. Seja bem-vinda, Ana Maria. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. E no livro tem uma palavra que é a serendipidade, que tem origem inglesa e que se refere àquilo que acontece por acaso, né? É uma descoberta que se faz por acaso, enquanto você está procurando uma outra coisa, mas já tem que estar preparado para ela, né? Para reconhecer esse momento de serendipidade. Uhum. E aí esse é um romance histórico que traz um viés que não é aquele da narrativa oficial que se aprende nas escolas. Qual que é a importância de se ter aí, né, um ponto de vista a partir de quem foi escravizado? Esse ponto de vista da história. Tá. Eu acho que a história da escravidão no Brasil a gente sempre estudou, né, a partir dos escritos da Casa Grande. Né? Não havia uma narrativa, pelo menos uma narrativa ficcional, né, contada a partir da senzala, né, que é o que eu tentei fazer no Defeito de Cor, né, a vida de uma mulher escravizada, né, contando como é que era viver naquele tempo sob aquelas determinadas condições. Eu acho que ele dá uma outra perspectiva, inclusive para a gente analisar os resquícios da escravidão na sociedade atual, através do racismo, através de preconceito, né, e principalmente em relação à mulher negra, que é a partir do ponto de vista que eu conto essa história. E a personagem é uma mulher negra, mas ela representa aí várias mulheres negras que tiveram histórias semelhantes, né? Exatamente. Ela é inspirada na Luísa Maim, né, que é tida como a mãe do poeta Luiz Gama. E para compor essa personagem, eu comecei trabalhando a partir de 2 poemas do Luiz Gama, onde ele cita a mãe, e o trecho de uma carta que ele escreve para um amigo. Como a gente não tem muitos documentos históricos sobre a vida da Luísa Maim, eu pesquisei sobre a vida, fui para arquivos, pesquisando jornais, revistas e cartas, né, de mulheres que viveram na mesma época e nos mesmos lugares por onde a Luísa Maim pode ter passado, né? Então acredito que é um apanhado, né, do que era ser mulher naquela época, naqueles lugares, vivendo sobre um período de escravidão. E o título do livro, Um Defeito de Cor, tem a ver com uma lei que existia na época do Brasil colônia. Hoje, a negritude ainda é considerada um defeito de cor? Eu acho que a gente tem essa coisa na sociedade brasileira, né? Quer dizer, não só na sociedade brasileira, eu acho que todas as sociedades que foram tocadas pelo regime escravocrata, né, de que não se vê cor. Né? Isso a gente já sabe que é uma falácia, né? Essa lei, ela vem do período colonial, onde os negros, para ocuparem cargos de destaque na administração da colônia, na igreja ou no exército, tinham que escrever para o imperador, né, pedindo dispensa do defeito de cor. Né? Então, eu acho que hoje a gente, pelo menos para mim, né, eu sou uma mulher mestiça, né? Minha mãe é negra, meu pai é branco, e nós somos estimulados desde cedo a não assumirmos, né, como negros na sociedade brasileira. Eu, pelo menos, quando eu tentava me assumir como negra, as pessoas, achando que estavam me elogiando, viravam para mim e diziam: não, mas você não é negra, você é mais clarinha, né? Não diga que é negra, como se fosse um determinado elogio, ou seja, né, tentavam fazer com que eu abrisse mão da minha cor, né, tentando imputar em mim um defeito. O Defeito de Cor foi publicado pela primeira vez há 13 anos, já está aí na 24ª edição, é um livro de fôlego, né, que são quase 1000 páginas, e isso num país que é considerado um lugar onde as pessoas não leem, então é um fenômeno aí, né? Eu acho que sim, e ele pega um determinado grupo de leitores, né, que nunca tinham se visto muito representados na literatura brasileira, né, que é uma literatura, ou seja, a literatura eu acho que é uma das artes mais elitistas, né? E no mainstream, as grandes editoras acabavam publicando mais livros escritos por homens brancos da região sudeste, classe média, né, que falavam sobre os seus próprios universos, né? Então, negros nunca se viam representados na literatura brasileira, a não ser como bandidos, empregadas, né, em posições subalternas, né? Então, eu acho que o livro ele fala com um público, né, que nunca tinha se lido. Né? Pelo menos é esse o feedback que eu tenho recebido dos leitores. Né? Uhum.
E é justamente sobre isso que eu ia comentar, né? Que tradicionalmente a literatura é essa área elitizada, a maioria dos escritores são homens brancos, embora a gente tenha a Maria Firmina dos Reis, mulher negra, que é considerada a primeira escritora mulher no país, esse espaço ainda é de disputa para as mulheres negras serem reconhecidas? Ainda é. Se você, eu acho que uma outra escritora negra importante também, né, a Carolina Maria de Jesus, né? Se você tomar a obra dela comparando principalmente com outras escritoras que estavam ali produzindo na mesma época que ela, como, por exemplo, a Clarice Lispector, né? A literatura produzida pela Clarice, ela é considerada uma literatura de temática universal, enquanto que a literatura produzida pela Carolina, né, é considerada o diário de uma favelada, né? Uma escrita que está ali num determinado nicho, né? Que não faz parte do corpus literário brasileiro, né? Então, eu acho importante a gente se entender, né, onde nós somos colocadas, porque sempre fomos objetos de estudo, né, e não produtoras de conhecimento ou de literatura, né, ou seja, a intelectualidade da mulher negra quase nunca foi reconhecida. Então, eu acho que o Defeito de Cor também, ele é um livro importante no sentido de ter sido escrito por uma mulher negra, com uma protagonista negra, né? E eu acho que pelo menos, sei lá, 60% ou 70% das leitoras que vêm falar comigo também são mulheres negras, né? Que pela primeira vez viram a sua própria história contada num romance brasileiro. Muito bacana, super importante. E você tem um próximo livro aí que já está escrevendo, comenta um pouquinho pra gente sobre o que vai ser. O livro se chama Quem é Josenildo, deve sair no segundo semestre do ano que vem, né? E é um policial ficção científica que se passa aqui em São Paulo em 2064, 30 anos depois que São Paulo se separa do Brasil, né? Na tentativa de construir aí essa sociedade pós-racial, pós-homofóbica, né? Pós-classista, pós-xenofobia. Que é uma utopia, né, da gente tentar varrer esses problemas todos, esses problemas sociais e históricos, para debaixo do tapete e não lidar com eles, né? É a história de um garoto de 13 anos, que é o único aluno negro da classe dele, e desaparece um dia deixando um bilhete que ele tanto pode ter se suicidado, sido sequestrado ou fugido de casa. E então há toda uma investigação para saber o que aconteceu com ele. Tá certo, a gente fica no aguardo aí. Obrigada, Ana Maria. Obrigada a você pelo convite. Na Estante fica por aqui e até a próxima semana.